E as famílias portuguesas preparam a chegada de mais um ano letivo e a campanha Olhe pelas suas costas deixa um alerta. A escolha da mochila adequada é um ponto fundamental para a saúde das costas dos mais novos. É sobre a coluna vertebral e a prevenção das lesões, incluindo as que resultam de acidentes, que vamos falar com o Ricardo Rodrigues Pinto, ortopedista e diretor da unidade vértebro-modular do Centro Hospitalar Universitário do Porto. Muito boa tarde, Sr. Professor, e bem-vindo ao Portugal em Direto. Como é que sabemos se uma mochila escolar é ou não adequada para os alunos? Que critérios devem ser tidos em conta nessa escolha? Boa tarde, Cristina. Há dois fatores que nós temos que ter em conta. O primeiro será a escolha da mochila. A escolha da mochila deve ser adequada ao tamanho da criança. As alças da mochila devem ser largas, almofadadas, e a mochila não deve subir acima do nível dos ombros da criança. Depois, a mochila deve ter vários compartimentos onde possam ser colocados os livros e os estojos de forma relativamente segura. E a própria distribuição da carga dentro da mochila também é importante, uma vez que os objetos mais pesados devem estar no fundo da mochila, os mais altos devem estar encostados na parte onde fica o apoio das costas da criança. Portanto, este é o primeiro aspecto. O segundo aspecto tem, se calhar, mais a ver com o peso que as crianças transportam na mochila. E relativamente a esse peso, aproveito para lhe perguntar qual o peso máximo que deve ter uma mochila, por exemplo, para uma criança com cerca de 12 anos? Bem, aquilo que nós sabemos é que as mochilas não devem exceder, o peso da mochila não deve exceder em 10% o peso da criança. E, portanto, se a criança tiver 40 kg, deve ter uma mochila que não deva pesar mais do que 4 kg. Mas não é isso que acontece, tendo em conta o peso dos livros, do material escolar que as crianças têm que levar para as escolas. Aliás, diariamente vemos vários. Eu tenho 3 filhos, portanto, enfrentei várias vezes esse problema e indignava-me exatamente com o peso que eles tinham que levar. É verdade. Realmente o peso que lhes é exigido, a carga de livros que lhes é exigida é muito. Faz com que as crianças muitas vezes até caminham com uma postura inclinada para a frente para tentarem equilibrar melhor, para tentarem caminhar melhor, e isso é muito errado e acaba por provocar problemas. Isto leva-nos para outra conversa, que é a conversa sobre o que é que pode ser feito a nível das escolas para diminuir este problema. Do ponto de vista de número de livros que é necessário de levar, eventualmente até a divisão dos livros em fascículos, que permita às crianças levarem menos livros para a escola. Uma criança, mesmo que tenha 6 disciplinas num dia, não irá estudar mais do que 6 ou 7 páginas de cada um dos livros dessa disciplina. E se ela pudesse levar essas 30 ou 40 páginas em fascículos para a escola, isso tornar-se-ia muito mais fácil de lidar. Isso também poderia ser um apelo até às próprias editoras, porque se fosse mais fácil retirarmos esses capítulos dos livros, seria muito mais fácil para as crianças levarem-nas. Agora, também há uma questão que muitos pais colocam, porque têm dúvidas. Um trolley, apesar de uma determinada idade, como sabemos, os miúdos não querem levar trolley, mas um trolley é melhor ou pior para esta questão das costas? Pode ser melhor. Aquilo que é recomendado é que as crianças que vão fazer longas caminhadas até à escola, o trolley vai permitir-lhes aliviar o peso sobre as costas. O problema tem a ver com as escadas que existem nas escolas, com a necessidade de ter algum terreno mais acidentado, e isso pode tornar-se um problema relacionado com os trolleys. Mas, naturalmente, que os trolleys diminuem a carga que a criança tem que carregar. E quais são, em concreto, as consequências que este peso a mais pode ter na coluna dos jovens, e também qual é a importância do exercício físico? Pronto, em termos de consequências, a consequência principal é a dor de costas. Sim. E apesar de haver uma preocupação muito grande dos pais e ser uma pergunta muito frequente sobre se este peso exagerado, se a postura errada que as crianças acabam por adotar poderá ter alguma influência no aparecimento de patologia da coluna, nomeadamente as escolioses, aquilo que nós sabemos até à data é que não. Ou seja, a dor de costas e a má postura não vão provocar uma escoliose no futuro. A escoliose tem outras causas que são sobretudo genéticas e, portanto, não advém daí. Agora, o problema da dor e o problema da má postura é importante. É importante porque nós sabemos que a dor
crónica na idade infantil acaba por dar dor crónica mais prevalente na idade adulta também. Portanto, nós sabemos que as crianças que tiveram dor acabam também por ser adultos mais propensos a ter dor. Outra pergunta é sobre o exercício físico. Sim. Pronto, o exercício físico é fundamental e o exercício físico nós usamos estas campanhas muito para alertar também para a prática do exercício físico, porque está muito ligado. Nós sabemos que as crianças atualmente passam muito tempo a fazer atividades sedentárias. Dados do ano passado do Instituto Nacional de Saúde, portanto dados portugueses, dizem que as crianças passam cerca de 9 horas por dia a fazer atividades sedentárias, isto excetuando o tempo que passam a dormir. E isto acaba por ter prejuízos muito grandes. Nós sabemos que o exercício físico tem efeitos benéficos não só a nível do sistema musculoesquelético, mas também a nível do sistema cardiorrespiratório, diminuição de problemas de saúde mental, diminuição de diabetes, hipertensão, dislipidemia. São os grandes problemas, os grandes fardos médicos da sociedade. E sabemos que o exercício físico é eficaz na redução deste tipo de patologias, e é eficaz e é barato. E, portanto, o exercício físico é aconselhável. Muito importante, é fundamental. Aquilo que é aconselhado é que as crianças pratiquem cerca de 1 hora de exercício físico moderado e intenso diariamente. E que em 3 dias da semana esse exercício físico seja intenso, ou seja, já seja uma prática desportiva. E, professor, existem também outro tipo de lesões vertebro-medulares que resultam de muitas causas evitáveis, como, por exemplo, os acidentes rodoviários, quedas, atividades desportivas, mergulhos e atos de violência. E muitas destas lesões acarretam inúmeras consequências para a vida dos doentes. É verdade. Estes acidentes desportivos, rodoviários, de violência, podem provocar patologia da coluna muito séria. As lesões vertebral-medulares são as lesões que atingem a coluna, mas não só a estrutura óssea da coluna, mas também aquilo que a coluna protege, que é a espinal medula. E, portanto, um acidente destes acaba por potencialmente levar a uma lesão da espinal medula e, portanto, um quadro de paraplegia, de tetraplegia, e daí também a importância para que nós temos de alertar as pessoas para a prática de determinado tipo de atividades, nomeadamente os mergulhos, os acidentes de viação, os acidentes de veículos de 2 rodas, as subidas a árvores. Há aqui, se calhar, na nossa população e em Portugal, se calhar são estes os principais motivos que levam a este tipo de lesões. Sr. Professor, foi um gosto tê-lo neste Portugal em Direto. Muito obrigada, boa tarde e bom fim de semana. Muito obrigado. Obrigada.